Sejam bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows em parceria com o Venture People. Bom, vocês já me conhecem, eu sou a Bia, estou aqui junto com o Milton hoje. Bem-vindos, pessoal, sejam bem-vindos a esse episódio mais que especial, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de assunto polêmico. Os 10 erros mais cometidos em entrevistas. O último erro é o que mais me deixa enlouquecido. Então acompanha a gente até o final, a gente vai comentar aqui um pouquinho de cada um. Se quiserem, deixa também os comentários. Não esqueçam de seguir o nosso canal, deixar seu like, compartilhar com os amigos e colocar aqui nos comentários os erros também que você já viu, que você já cometeu, né? Às vezes acontece. E para que a gente possa aí gerar aprendizados e ajudar as outras pessoas que estão participando aí em processos seletivos. A gente sabe que entrevista às vezes é um momento que as pessoas ficam nervosas, né? É isso aí. E você vai sair desse episódio sabendo o que não fazer para se dar bem, né? Então, fique ligado. A gente já fez um outro episódio de como se dar bem nas entrevistas. Depois dá uma olhada também. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Como trabalhar em startups, né? Então, dicas para quem tem a ideia de fazer uma migração de carreira. Então, vamos aos principais erros, Bia? Pode começar. Então, bom, o principal erro de quem participa de processo seletivo, o primeiro de todos, é o não pesquisar a empresa. É incrível que pareça, a gente fala com muita gente todos os dias, a gente chama as pessoas para participar de um processo seletivo, explica para ela o que é a empresa, o que ela faz, e essa pessoa acaba sendo encaminhada para a empresa para participar do nosso processo seletivo, né? O que acontece na hora da entrevista? A gente fala para a pessoa, pesquisa sobre a empresa, vê quem faz parte, quem são as pessoas no LinkedIn, se a empresa está crescendo, se ela não está crescendo, se a vaga que está aberta é nova ou se é uma reposição de uma pessoa que acabou saindo. Então as pessoas deixam de pesquisar muito sobre as empresas, aprender, porque é conhecimento também, estudar sobre as empresas, e isso acaba prejudicando até a performance e não demonstra o interesse dela em fazer essa migração, né, Bia? Exato, é importante entender o mínimo. Às vezes a pessoa só vai ter informações públicas disponíveis, mas a empresa sabe disso também. Então, se você conseguir, dominar o mínimo ali do modelo de negócio, coletar informações recentes sobre notícias que saíram na imprensa, acho que tudo isso é válido, né, e pode demonstrar o seu engajamento ao longo do processo. O primeiro ponto, eu vou até fazer um link, né, com um segundo ponto que a gente tem aqui, que é o de fazer perguntas, porque a pesquisa invariavelmente vai te ajudar a coletar informações importantes que você precisa fazer, né? Muita gente vai para a entrevista, escuta tudo que a empresa tem para falar e quando chega lá na hora, você tem alguma dúvida? Não tenho nenhuma. Não tem nenhuma dúvida, né? É impossível. É impossível. Se você é minimamente curioso, você vai surgir uma dúvida sobre o escopo do trabalho que você vai fazer, sobre a própria empresa, sobre as pessoas que trabalham lá. Então, prepare algumas perguntas que isso vai demonstrar o interesse. Organização do time, quais são as linhas de reporte internos, quais são os planos para a companhia daqui a um ano, qual é... Uma pergunta muito boa que eu gosto é, o que eu tenho, se eu conseguir esse emprego daqui a um ano, o que eu tenho que ter feito para ter conseguido, né, ter sucesso nessa posição? Essa pergunta é maravilhosa, porque tira o recrutador da zona de conforto, porque às vezes nem ele sabe, ele vai ter que pensar um pouquinho. Então, essa pergunta é mágica. Guarde essa pergunta. Isso aí, que a Bia dicas de milhões, e isso se aplica para qualquer entrevista. Vocês podem simplesmente pegar daqui, deixar anotadinho e quando for participar de uma entrevista levar, porque vai demonstrar a sua vontade, né, de participar daquele processo. Que mais, Milton? Ponto número 3. Bom, ponto número 3 eu vou falar aqui, que é não deixar a câmera aberta nas entrevistas online, né? Esse aqui vai um puxão de orelha até para os desenvolvedores, né? A gente entrevista gente que não é desenvolvedora da área de negócio, mas também gente de tecnologia. E eu vi esse erro acontecer mais com pessoas da área de tecnologia, incrível que pareça. Então, pelo amor de Deus, deixe a câmera ligada na hora da entrevista. Eu vou até mais além. Se você está se propondo a participar de uma entrevista, pergunte, né, o tempo. São 30 minutos, é 1 hora. E faça a entrevista em um momento em que você consegue se dedicar 100% àquilo, né? Muitas vezes as pessoas têm flexibilidade, às vezes, para conversar fora do horário comercial. Então, se você vai passar por uma entrevista naquele horário, se programe para fazer só aquilo. Tenha foco, porque às vezes a gente até comentou isso no nosso primeiro episódio com os CTOs, né? Que às vezes você tá conversando com a pessoa e ela tá lá zapeando no UOL. Então, não é o ideal. Foque naquilo que você está fazendo naquele momento, se dedique ao momento com a pessoa, né? Priorizando a agenda de todo mundo.
Trazendo o ponto 4 aqui, eu vou falar que esse erro também, ele é mais crítico porque muita gente comete sem querer. Que é quando você for fazer entrevista e o recrutador perguntar, me conta um pouquinho dessa história profissional, você falar sem nenhuma ordem cronológica ou com uma ordem lógica, né? A lógica, o storytelling é fundamental. Você saber contar a sua história com começo, meio e fim, o que você fez, como você fez, por quê, qual foi o impacto disso, de maneira lógica, é o que vai fazer você se diferenciar dos outros candidatos, incrível que pareça. Então, não faça o que muito candidato faz, que é sair falando na louca o que aconteceu no seu último emprego e no primeiro da sua vida, e começar a misturar tudo. Porque você vai confundir a cabeça do recrutador, né, Bia? Exatamente. Então, o ideal, né, que a gente sempre recomenda, comece pela sua graduação. Acho que em experiências anteriores à graduação, acho que muitas vezes acabam não tendo tanta relevância, mas se você achar que aconteceu ali alguma coisa muito específica, algo que vale muito a pena você mencionar, lógico que talvez não para um processo de estágio ou para um processo mais júnior, mas de modo geral, a partir da sua formatura, né, na faculdade, contar todas as suas passagens, um pouquinho do porquê você fez as movimentações que você fez, tudo isso vai ajudar o entrevistador a entender como que é o seu perfil e quais são se a oportunidade realmente faria sentido, né, para um profissional com o seu perfil. Indo para o quinto ponto, acho que a gente pode falar também das pessoas que falam muito mais das atividades que elas fazem e menos dos resultados, como elas fizeram, o que elas fizeram, né? Então, o que a gente quer falar nesse quinto ponto aqui é contexto das entregas e impacto. O que a gente está falando? Quando você for contar um pouco da sua história, diga o contexto que você estava, o que você fez, por que você fez, como você fez, em quanto tempo você fez e o resultado final. Todas essas perguntinhas, se você souber contar a história direitinho, dando detalhamento dessa forma, dificilmente você não vai passar credibilidade e segurança para o recrutador, né, Bia? Exato. Essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer nas minhas entrevistas, né? Contar um case de sucesso. Então, é importante, né, se atentar a todos esses elementos que o Milton comentou. E também qual foi a sua contribuição individual, porque vamos ser honestos, né? Em um projeto muito grande, em uma empresa, nada é feito sozinho. Então a gente sabe, né, que uma grande entrega, um grande projeto é feito pelo trabalho de muitas pessoas, mas quando a gente faz essa pergunta, a gente quer entender, né, qual foi a sua contribuição. Então, eu consegui contribuir quando eu identifiquei em algum relatório, alguma informação relevante, eu trouxe isso para o meu superior, a gente conversou, conseguiu levar isso para aprovação e eu consegui dar uma contribuição relevante para que a gente atingisse esse resultado. Isso consegue, né? A gente faz essa pergunta por quê? Porque a gente quer entender, né, qual que foi o contexto da sua contribuição e também se o profissional já está no nível de maturidade esperado para aquela posição, porque as posições elas podem ter um viés talvez um pouco mais estratégico, outras posições estão focadas mais num momento mão na massa, num momento de entrega operacional e a gente precisa identificar exatamente em que momento você está para que um possível aceite da posição não acabe gerando frustração para os dois lados. Partindo para o sexto ponto, a gente está falando de case de carreira, né? Você acabou de falar de case de carreira e muitas vezes quando a gente está recrutando um profissional para uma empresa, a empresa acaba dando cases para essa pessoa resolver, né? Seja um case de product management ou às vezes um whiteboard para quem é desenvolvedor. Tem diversas formas e vários cases dependendo da vaga que você está aplicando. A gente sempre recomenda que a pessoa faça o case de uma maneira bastante bem feita. Não é pouco, é bastante. Entender que o case é como se fosse seu cartão de visita. É a qualidade de trabalho que você vai entregar no dia a dia. E isso é ponto fundamental para muitas empresas, né? Às vezes o que a gente vê é o profissional fazendo o case de qualquer jeito só para passar de etapa, achando que só fazer por fazer vai andar para frente, né? E nesse erro você acaba fechando uma porta no futuro. Porque se você entrega um case de qualquer forma, a empresa fala, putz, esse cara fez esse tipo de qualidade de trabalho, imagina na minha empresa. Não quero mais. Né? A gente entende, né, que o ponto dessa entrega
é um pouco complicado, porque a gente sabe que às vezes o profissional sente como se ele estivesse fazendo uma entrega de graça, né? Ele vai ter que dedicar algumas horas ali, vai fazer uma entrega para a empresa, ele não sabe se ele vai ser aprovado no processo, então a gente entende que é um ponto delicado. Mas se você estiver participando de um processo, você chegar à conclusão de que a posição faz sentido para você, é um objetivo, né? Você acha que tem fit, a posição pede um case. O ideal é que você se programe, né? Seja honesto com você mesmo. Eu vou conseguir fazer um trabalho satisfatório que vai ser um bom cartão de visitas, porque falando aqui, né, de cases realistas, que sejam realmente algo que você consegue entregar em poucos dias, que não seja algo muito complexo. O ideal é que você realmente consiga dedicar ali algumas horas do seu dia para fazer um material de qualidade. Então, acho que assim, seja honesto consigo mesmo, né? Se aquela é uma posição que faria sentido e também se você vai ter disponibilidade para se dedicar, até para não acabar queimando seu filme, como a gente diz. Exatamente. Indo para o 7º ponto, esse erro também é bastante comum, incrível que pareça, mas não ter um objetivo de carreira. Então a gente entrevista muitas profissionais que parecem ser excelentes, mas você pergunta aonde que você quer chegar nos próximos anos, a pessoa fala, não sei, aonde a vida me levar. E de forma muito mais tangível, qual é o objetivo com aquela movimentação. Então, por exemplo, estou há muito tempo em uma empresa, estou insatisfeito, estou cansado, estou vendo coisas que não me agradam. A gente sabe que todos esses motivos são motivos plausíveis. Mas quando a gente faz essa pergunta, eu não estou perguntando sobre o seu contexto atual. Você pode estar descontente com a empresa e tudo bem. Mas eu quero saber por que você quer esta posição, né? Porque você sair de lá, sair de uma posição atual que está desconfortável para você é um motivo plausível. A gente sabe que isso acontece, né? Mas muito mais que isso, eu gostaria de entender por que essa posição em específica faz sentido para você. A gente geralmente inicia as nossas entrevistas, né, dando um pouco de contexto sobre a empresa em questão, quando a vaga não é confidencial. Dá um pouco de contexto sobre a empresa, dá um pouco de contexto sobre o que é esperado, dá um pouco de contexto das atividades, a gente dá o contexto do porquê aquele perfil chamou a nossa atenção, mas a gente quer ouvir também dos candidatos porque eles são adequados para aquela posição e porque aquela transição de carreira faz sentido para eles, senão realmente fica muito difícil de entender qual é esse encaixe, né? E às vezes a motivação é financeira. Esse ponto é polêmico também, né, Milton? Às vezes os candidatos trazem pra gente um motivo puramente financeiro. E aí é receita pra dar errado. Se você chegar pra empresa assim, só pra ganhar mais, putz, tá errado, né, gente? Acho que sua carreira é muito mais do que a parte financeira. Óbvio que é importante, é um fator relevante, mas você tem que olhar o que você quer pro longo da sua vida, né? Eu falo pras pessoas, só vai trabalhar numa empresa onde você vai aprender mais, ou você vai ganhar mais fazendo algo que você sabe muito bem feito para aplicar aquilo que você já sabe fazer. Mas pensa na carreira de maneira estratégica, como empreendedor, né? Se amanhã, se você ficar sem trabalho, você consegue se virar só com as habilidades que você tem hoje? Exato. Então, assim, a gente sabe, né? O financeiro é importante. Você ser convidado, né? A maioria das entrevistas que a gente conduz não são de candidatos que se candidataram para as vagas. A gente que está buscando o profissional. A gente acaba escutando isso. Estou buscando uma remuneração melhor. E tá certo. Dificilmente alguém vai fazer uma transição onde a pessoa vai tomar mais risco, porque ela tá mudando de ambiente, onde ela vai ter mais responsabilidade e não vai ser recompensada financeiramente por isso. Essa é uma transição que, no caso, não faria sentido. E quando você chama o candidato e fala assim, vamos participar de um processo seletivo, assim, quanto que eles pagam? A gente costuma trabalhar com pretensão salarial. Então, para realmente entender o momento daquele profissional, né? A gente, como consultoria, a gente não está olhando apenas para a remuneração. É muito importante, ressalto novamente, a remuneração é essencial, mas ela é um dos fatores, né, que vai compor ali a mudança de carreira. Então, pense em outros fatores também. O financeiro pode ser um ponto, mas ele não pode ser o único ponto. Tem que fazer sentido como um todo. Partindo, então, para o nosso oitavo ponto. Atrasar.
A gente sabe, né, que imprevistos de agenda acontecem, a gente sabe que o calendário de todo mundo é uma loucura, às vezes são reuniões encavaladas, então saio de uma reunião, principalmente no remoto, saio de uma reunião, entro na outra, não dá tempo de beber uma água, não dá tempo de respirar, mas avise. Então, olha, não vou conseguir, vamos remarcar, ou eventualmente... vai ter que desmarcar mesmo, a gente sabe que isso pode acontecer, mas em respeito, né, às agendas de todo mundo, o ideal é que realmente isso seja comunicado. Por isso que a gente sempre mantém o contato pelo WhatsApp, né, tanto com os nossos clientes, tanto com os nossos candidatos, para conseguir dar suporte necessário. Eu criaria uma subdivisão, além do atrasar, de dar ghosting, né, que é basicamente você tá falando com o candidato, falando, não, topo, vou lá, a entrevista, chega o horário, você não aparece, você liga pro candidato, ele some, isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa tá com vergonha de falar que não tô a fim de trabalhar nessa empresa. Fala, é melhor você falar do que ficar ao gosto, porque senão você vai se queimar bonito nessa história. Exato. E às vezes a gente chega, né, à conclusão de que realmente, eu falei sobre isso no nosso episódio sobre trabalhar em startups, a gente vai pedir pro pessoal deixar o link aqui para vocês conseguirem acessar. Mas às vezes aquela oportunidade não é tão atrativa para você naquele contexto, enfim, mas outras podem ser. Então, mantenha, né, faça uso do seu marketing pessoal de forma favorável para que você possa colher os frutos desses relacionamentos que a gente vai estabelecendo aí ao longo da jornada. Partindo para o ponto 9, não colaborar no reference check. Esse é um ponto importante, né? Às vezes os candidatos não entendem, mas o reference check nada mais é do que buscar evidências, né, de tudo que a gente conversou ao longo da jornada. Então, a gente comentou no começo do episódio sobre cases, né, de carreira. Então, seria ideal, imagina que legal conversar com aquele gestor com quem você colaborou num projeto super estratégico, ter a visão dele sobre o seu desempenho, sobre pontos positivos, sobre pontos a melhorar. Todo mundo tem pontos a melhorar. Então, isso não deveria ser um grande problema se você cultivou relacionamentos profissionais ao longo da sua carreira, se você fez boas entregas, não deveria ficar preocupado ou ansioso ou gerar qualquer tipo de desconforto nesse processo. Para finalizar, o 10º e último, que tira o meu sono, tira o sono da Bia, de muita gente, é mentir no processo seletivo, né, Bia? A gente parece óbvio, né, gente? Mas acontece. Eu acho que o caso mais emblemático para mim no que diz respeito à mentira é nas validações de inglês. Então, algumas das vagas para clientes internacionais pedem, né, a validação de um nível de fluência. As pessoas têm mais dificuldade, às vezes, na parte falada. Então, a gente, às vezes pergunta, como que é seu nível de inglês? É intermediário para avançado. Legal. Então, você se importa se a gente falar um pouquinho? Não tô preparado. Então, isso já demonstra que a pessoa tem um nível de insegurança ali em relação ao idioma que não é condizente com o que ela disse, né, para um nível intermediário avançado. E então, sejam honestos, né? Eventualmente, olha, não tenho essa habilidade, não conheço essa ferramenta, estou trabalhando para desenvolver isso, porque, de novo, a gente volta naquele ponto de essa oportunidade pode não ser ideal para você, mas quem sabe outras no futuro. Exatamente. Então, pessoal, não mintam na entrevista, pelo amor de Deus, senão a gente jamais vai indicar vocês para as empresas, né? A gente quer profissionais éticos e honestos. A gente está falando muito de ESG no mercado atualmente e isso é uma coisa fundamental que todos os profissionais deveriam ter. Ética, honestidade e transparência. Milton, obrigada pelo episódio. Espero que a gente possa ter ajudado o pessoal aí que está se preparando para fazer entrevistas. E deixe seu comentário, deixe suas perguntas, se algo não ficou claro. E também as suas dicas, né? A gente elencou aqui 10 principais erros para vocês não cometerem mais. Podem ter outros insights importantes. Espero que vocês tenham gostado dessas 10 dicas aí para vocês evitarem os erros que muitos candidatos fazem durante as minhas entrevistas da Bia aqui junto da Venture People. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aí no YouTube, segue a gente no Spotify, compartilha com os amigos, comenta, que a gente vai ficar muito feliz de contar com a sua audiência. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou até agora e até a próxima.